Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas vidas, amém? Nossa meditação no capítulo 13 de 1 Reis trata aqui de mais uma advertência de Deus sobre o rei Jeroboão, que ainda continuava adorando a deuses que foram criados por ele e principalmente queimando incenso a deuses pagãos num altar em Betel. Vamos fazer a leitura aqui dos primeiros capítulos para nosso entendimento. O que Deus pediu para que um servo dele, um profeta, que a Bíblia fala de um homem de Deus, foi adverti-lo. E aqui lemos, 1 Reis, capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimaram sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Aqui Jeroboão chama o profeta aí na sua casa para comer, e o profeta ele recusa a oferta do rei, porque Deus disse a ele que não fosse. Deus disse para que ele não se detesse em nenhum lugar. Deus, o restante da leitura aqui você vai compreender que Deus tinha falado para ele que não comesse e nem bebesse em casa de ninguém, e pelo caminho que ele foi até Betel, ele não voltasse mais por ali, voltasse por outro caminho. Meus queridos, aqui é uma advertência divina que Deus, por meio desse profeta, foi falar para Jeroboão, para o seu bem, porque Deus tinha instituído ele como rei naquele lugar. Deus deu a ele o privilégio que tinha dado a Davi, e Deus naquele momento deixou 10 reinos com ele, para que ele pudesse reinar sobre sua casa. Mas fez o que era mal, adorou outros deuses, ergueu altares para adoração a Baal, a Baalins e outros deuses que veio na imaginação do homem por meio de Satanás. E ele convidou o homem de Deus aí à sua casa, mas ele não foi. E ele foi se dirigindo para a sua casa por outro caminho, como Deus tinha ordenado. Mas aí veio agora a desobediência e o castigo desse profeta. Por que, Flávio? Na leitura do versículo 11 por diante, você vai entender o que eu estou aqui a falar. Ele estava indo agora por outro caminho para a sua casa. E agora um profeta, que não era profeta de Deus, ele soube dele, do que ele tinha feito com o rei, do que aconteceu com o rei, e ele orou a Deus e o rei ficou curado.
E esse camarada, ele pegou agora um jumento e montou em cima e foi atrás desse profeta de Deus. E ele chegou e disse: olha, vamos lá, vamos para minha casa comer, refazer as forças, você está cansado. E ele disse a mesma coisa que Deus tinha ordenado, que não era para ele se deter, nem comer, nem beber na casa de ninguém. E o profeta, mentiu para ele, dizendo: eu também sou profeta. E Deus falou comigo e disse que era para você ir para a minha casa para junto comermos, para refazer as forças. E ele ali desobedeceu a ordem de Deus e foi para a casa desse falso profeta. E ali Deus tinha pronunciado também a sentença para ele, de que ele iria morrer. E foi o que aconteceu. Ele morreu por desobedecer a palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela tem advertido exatamente o povo de Deus contra a idolatria. Deus tem advertido o seu povo antes que o pior aconteça, para que possamos nos voltar para Ele e obedecer a sua palavra, entregar a vida a Ele e seguir os seus mandamentos. Porque a idolatria é pecado. A idolatria exatamente é a quebra do segundo mandamento, que diz que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita o pecado dos pais, meus filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É o que aconteceu. No término do capítulo, no versos 33 a 34, apresenta a persistência de Jeroboão no pecado. Ele insistiu ainda na idolatria. Qual é a decisão e a escolha que vamos tomar, meus amados, diante desta situação? Você ainda vai insistir? Se é que você está praticando idolatria, o que é abominável aos olhos de Deus? Deus, em sua palavra, Oséias 4, verso 6, diz que o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Muitos estão fazendo exatamente por inocência, por não conhecer a palavra de Deus. E desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros da Bíblia apresentam a idolatria como pecado. Que Deus possa abrir os nossos olhos e que antes da sua volta para levar os seus para viver a eternidade com Ele, possamos abrir os nossos olhos e voltar a adorar o Senhor dos céus e da terra e banir a idolatria de nossas vidas. Que Deus venha nos abençoar grandemente e tenhamos um ótimo dia na presença de Deus. Oremos juntos. Nosso Deus e nosso Pai, a gente vê aqui por meio de Tua palavra que Jeroboão ainda persistiu no pecado da idolatria, que exatamente é colocar outros deuses diante de Ti, é fazer algo criado pela mão do homem para a adoração, onde é exclusivamente direcionada a Ti, ó Deus, a adoração. E nós, como seres humanos, muitas vezes desviamos a essa adoração de Ti para coisas que veio surgir na imaginação do homem. Perdoa nossos pecados, abre os nossos olhos e nos ajuda a andar em Teus caminhos. Que logo, logo, antes de Jesus Cristo voltar, Senhor, possamos estar todos juntos, unidos, seguindo um só Senhor e um só pastor, que é o nosso Deus soberano, Rei do Universo. Perdoa nossos pecados e eu entrego a cada filho Teu em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito que o justo viverá pela fé. Amém.